Bom dia. Ah, bom. Meu nome é Val, estou aqui para apresentar a preletora para vocês. Queria contar um pouquinho sobre a Nancy. A Nancy tem mais de 20 anos de trabalho, na qual ela trabalhou na área de produção, lá na Willow Creek. Eu estou super animada que vocês vão poder ouvir, que isso é a paixão dela, de falar sobre a parte de artes da igreja. Ela vai falar um pouquinho, compartilhar, e após isso ela vai abrir bastante tempo para vocês fazerem perguntas. Então, ela vai ajudar a direcionar a conversa, dando um pouquinho sobre a área de produção, a área de artes. Então, vai escrevendo, pega um papel aí, começa a pensar, quando ela está falando, se tem perguntas, para que a gente possa realmente usar esse tempo o máximo possível para ajudar você na sua situação, na sua realidade. Então, vamos dar um bem-vindo bem caloroso para a Nancy e para a tradutora dela, que é a Iná. Vamos dar uma salva de palmas? Deixa eu orar pelas duas, tá? Pai, obrigado por esse tempo que você tem feito até agora. Quero pedir nesse tempo que está com a Nancy e a Iná, que você ajude a direcionar a conversa, que possa mostrar e transmitir essa paixão e necessidade na igreja da área de artes. Traga as palavras corretas também para a Iná nessa tradução e que prepare os nossos corações para saber qual é a área que precisamos tratar nas nossas igrejas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Check. There we go. Good morning. Bom dia. I have worked with artists my whole life. Eu venho trabalhando com artistas a minha vida inteira. And when I use the term artists, I want to tell you what I'm describing. E quando eu uso o termo artista, eu quero dizer para vocês o que eu estou tentando descrever. I'm talking about musicians. Eu estou falando sobre músicos, Technical artists. Artistas técnicos, Filmmakers. Os produtores de filmes, Writers. escritores, Actors. atores, Let's see, what else? Graphic designers. pessoas que fazem desenho gráfico, Dancers. dançarinos. All of them are artists. Todos eles são artistas. So I'd like to find out a little bit about some of you. Então eu gostaria de de conhecer um pouquinho mais vocês. How many of you serve in your church primarily in the area of music? Quantos de vocês aqui servem na igreja primariamente na área de música? Okay. How many of you would be more in the technical production area? Quantos estão mais na área da produção técnica? Okay. Do we have anybody in the drama area, Tem theater? alguém que está na área de teatro? Wonderful. Okay. How about dance? Anybody E in dança? dance? Okay. Visual art, graphics. Arte visual, gráfica. Great. Okay, wonderful. Do we have any pastors here? Tem algum pastor aqui? Wonderful. Okay, we'll behave ourselves. Nós vamos nos comportar então, já que tem esse monte de pastor aqui. I love leading artists. Eu adoro liderar artes, But artists are not the easiest people to lead. mas os artistas não são as pessoas mais fáceis de se liderar. Maybe you know what I'm talking about. Talvez você saiba do que eu estou falando. I'm going to totally generalize for a moment. Eu vou generalizar totalmente por um minuto aqui. But most artists feel things very deeply. Mas a maioria dos artistas, eles sentem as coisas muito profundamente. I think God made them that way. Eu acho que Deus os fez dessa forma. But that's also why they create something so beautiful and powerful. Mas é também a mesma razão pela qual eles criam coisas tão bonitas e tão fortes. Artists can sometimes be a little melancholy. Os artistas algumas vezes são um pouco melancólicos. They go through lots of highs and lows in life. Eles passam por muitas subidas e descidas na vida. They also struggle sometimes with perfectionism. E eles também lutam com o problema do perfeccionismo. They're not joyful unless everything went perfectly. Eles nunca ficam contentes até que tudo esteja perfeito. And that's not real healthy. E isso não é muito saudável, não é muito bom. Artists also sometimes can be insecure. Os artistas às vezes
também são inseguros. They need a lot of encouragement. Eles precisam de muito encorajamento. They need to see that what they're doing is making a difference. Eles têm que ver, notar que o que eles estão fazendo está fazendo uma diferença. And they need to be reminded often that it really matters what they're doing. E eles sempre têm que ser lembrados de que o que eles estão fazendo realmente faz sentido, é importante. I believe that there's much potential in the weekly church services that we create. Eu creio que existe muito mais potencial no culto que nós criamos toda semana nas igrejas. I call it the hour on Sunday. No domingo eu chamo a hora do domingo. Some people have services that last much longer than an hour. Algumas igrejas têm cultos que demoram muito mais que uma hora. Or maybe your church meets at another time of the week. Ou às vezes a sua igreja tem reuniões durante outros dias da semana. But there is tremendous potential in that hour. Mas existe um potencial muito grande durante aquela hora. There's an opportunity for God to touch people in a very profound way. Existe uma oportunidade para Deus tocar as pessoas de uma forma muito profunda. And I believe that the combination of powerful biblical teaching E eu acredito que a combinação do ensinamento bíblico poderoso and the use of the arts e o uso das artes can be an amazing combination. pode ser uma combinação maravilhosa. But this requires planning. Mas isso exige planejamento. It requires us to be intentional. Exige que nós sejamos intencionais. Some people think that it isn't very spiritual unless it's totally spontaneous. Muitas pessoas acham que não é muito espiritual se você não fizer a coisa totalmente espontaneamente. They think that they should just show up at church and figure it out in the moment. Muita gente acha que eles devem simplesmente chegar na igreja e descobrir o que fazer naquele minuto. But I would suggest to you that the Holy Spirit can lead us in advance as well. Mas eu quero sugerir para vocês que o Espírito Santo nos lidera antecipadamente também. And when we listen to him and prepare 2 to 3 weeks in advance, something very beautiful can be created for the congregation. Quando nós ouvimos a Ele, preparamos com 2, 3 semanas de antecedência, coisas maravilhosas podem acontecer. I love the story in Nehemiah chapter 12. Eu gosto muito da história de Neemias, capítulo 12. It's the story of the dedication of the wall in Jerusalem. É a história da dedicação do muro de Jerusalém. And I would encourage you to study this entire chapter sometime. E eu te encorajo, gostaria que você estudasse esse capítulo todinho quando You tiver will, tempo. you will find some great wisdom here. Vocês vão encontrar muita sabedoria aqui. But you will find that these leaders had tremendous planning behind this big celebration. O que vocês vão descobrir é que esses líderes, eles fizeram um grande planejamento por detrás de toda essa celebração. We are given the names of specific leaders who were given this assignment. Nesse capítulo, eles dão os nomes de líderes específicos que eles deram o trabalho para fazer. And verse 27 says that they were all brought to Jerusalem. No versículo 27 diz que eles foram todos trazidos para Jerusalém. And they were going to joyfully celebrate the dedication E eles estavam ali para alegremente celebrar a dedicação, with songs of thanksgiving, com salmos e alegria, with the music of cymbals and harps and lyres. com a música dos símbolos e das harpas. The musicians were brought from many villages. Os músicos foram trazidos de várias vilas. And verse 30 tells us that the people had to purify themselves before the celebration. E no versículo 30 diz que as pessoas tinham que se purificar antes da celebração. Oh, here's the part that just amazes me. A parte que mais me encanta. There were 2 enormous choirs. Haviam 2 corais enormes. And each of them lined up on one side of the wall. E cada ficou encostado de um lado da parede. And then they marched toward one another. E esses 2 corais marcharam encontro um do outro. This must have required amazing planning. Isso exigiu um planejamento muito grande. And back then they didn't have microphones to tell everybody what to do. E naquela época eles não tinham microfones para falar para todo mundo o que fazer. I don't know how they planned it Eu all. não sei como eles planejaram tudo. But here's how the celebration ended up. Mas veja como que a celebração terminou. If you look at verse 43, Se vocês olharem no versículo 43, it says, "On that day they offered great sacrifices, e ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios,
rejoicing because God had given them great joy. E se alegraram porque Deus os alegrara com grande alegria. The women and children also rejoiced. E até as mulheres e os meninos se alegraram. And here's my favorite sentence. E aqui é a minha sentença favorita. The sound of rejoicing in Jerusalem could be heard far away. De modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Most of the time, we plan church services hoping that people will celebrate. A maioria das vezes nós planejamos os cultos esperando que as pessoas vão celebrar. And I believe that when people leave church, they shouldn't be the same as when they came in. E eu acredito que as pessoas, quando saem da igreja, não deveria ser o mesmo que de quando entraram na igreja. Something should be different in their heart. Algo tem que ser diferente em seus corações. In fact, here's some questions that we sometimes ask ourselves. Aqui eu vou anotar algumas perguntas que algumas vezes nós perguntamos para nós mesmos. At the end of Sunday morning, what do we hope people will know that they didn't know before? No final do culto de domingo pela manhã, o que vocês esperam que as pessoas saibam que eles não sabiam antes? Part of church is learning. A parte do trabalho da igreja é ensinar, é aprender. And that's certainly true of the biblical teaching that we offer. E isso é verdadeiro também para o ensinamento bíblico que nós oferecemos. But we shouldn't stop there. Mas nós não deveríamos parar ali. It's important to also ask, what do we hope people will feel in church? É também importante que você pergunte o que nós esperamos que as pessoas vão sentir na igreja. And this will be different from week to week. E isso vai ser diferente de semana para semana. Some churches are designed to comfort people. Algumas igrejas estão assim já preparadas para confortar as pessoas. Some church services are all about challenging people. E outros cultos são só para desafiar as pessoas. Sometimes we're there to celebrate, E outros são para celebrar, to give people hope. para dar esperança às pessoas. Sometimes God uses a church service to convict people of sin. E às vezes Deus usa um culto na igreja para convencer as pessoas do pecado. So every week might be a little different. Então toda semana vai ser um pouco diferente. And then there's a third question that we ask ourselves. Então eu tenho uma terceira pergunta que nós fazemos para nós mesmos. If we do our part well and God does what he always does, how will people be different when they leave church? Se nós fizermos a nossa parte bem e Deus fazer o que Ele sempre faz, como que as pessoas vão sair da igreja diferente? How will they act or behave differently during the week? Como que as pessoas então vão agir ou se comportar de forma diferente durante a semana? And I think we should ask ourselves those questions as we are planning the services. E nós deveríamos fazer essas perguntas para nós mesmos quando estamos planejando o culto. I'd like to show you a four-step process. Eu gostaria de te mostrar um processo de 4 passos. And it's a process that I think you can use. E eu acho que é um processo que eu acho que vocês podem usar. But you would need to adapt it to your own situation. Mas você terá que adaptar esse processo para a sua própria situação. Let's think in terms of one church service that's going to happen off in the future, right here. Ok, vamos pensar um culto que vai acontecer no futuro. Tá ali o culto. Okay, so let's say this is a Sunday morning. Digamos que esse aqui vai ser um culto de domingo de manhã. Long before that service, the first phase begins. Bem antes desse culto, a primeira fase começa. It's the phase of design. É a fase do design, do projeto. And that's the phase when a team of people gets together and talks about this service that's off in the future. E essa é a fase em que uma equipe de pessoas se ajuntam, se reúnem e falam sobre o que vão fazer naquele culto. And this meeting could include the pastor. Essa reunião pode incluir o pastor. And the pastor could tell you what he or she is going to teach about on that Sunday off in the future. E aí o pastor pode te dizer o que ele ou ela vai estar ensinando naquele domingo no futuro. I mentioned that a team would meet. Eu mencionei que uma equipe vai se reunir. This doesn't happen in a lot of churches. Isso não acontece em muitas igrejas. In a lot of churches, just one person plans the whole service. Em muitas igrejas, somente uma pessoa planeja o culto todo.
Often it's the music director or the worship leader. Geralmente é o líder do louvor ou o diretor de música. But I think that there is a great power in a small team planning the service. Mas eu acho que existe uma força, um poder muito grande quando uma pequena equipe planeja o culto. Maybe 5 or 6 people, Talvez 5 ou 6 pessoas, so that you get many different ideas para que você consiga diferentes ideias and not just one person's e não idea. apenas a ideia de uma pessoa. So you begin to talk about this service and you begin to imagine what you could do in the service. E aí você começa a falar sobre esse culto e você começa a imaginar o que você pode fazer no culto. What kind of music you would use. Que tipo de música você vai tocar? And whether you would tell any stories or testimonies in the service. Se vai contar alguma história ou se vai dar testemunhos naquele culto. Whether there would be any other art forms in the service. Se vai ter algum outro tipo de arte durante o culto. Like video or drama or dance. Como o uso de vídeo, de dança ou de dramatização. And you probably wouldn't use those every week. E você provavelmente não vai usar isso toda semana. But you would use them as often as you can do them well. Mas você vai usar isso com tanta frequência quanto você conseguir fazer bem. And if God has given you some people on your team who are good at those gifts. E se Deus tem tem te dado algumas pessoas na sua equipe que são dotados que têm esses dons. Now you might say, how long in advance of this service should we begin to design? Talvez você esteja perguntando com quanto tempo de antecedência desse culto nós deveríamos começar a planejar. This is different at every church. E isso é diferente em cada igreja. I was a part of Willow Creek from the very beginning. Eu fui parte da Willow Creek desde o início. And we would meet together as a little team of volunteers on Monday morning. E nós nos reuníamos como uma pequena equipe de voluntários toda segunda de manhã. We would meet for breakfast. Nós nos reuníamos para café da manhã. And we would talk about the service that was going to come up the very next 6 days later. E aí nós falávamos sobre o culto que ia acontecer dali a 6 dias. So we were only 1 week ahead. Nós conseguimos planejar somente uma semana antecipada. That was the best we could do at the time. Era o melhor que podíamos fazer na época. Then we gradually began to back this process up a little bit. E aí, gradualmente, nós começamos a fazer isso com mais antecipadamente. And now the team is about 3 to 4 weeks ahead. E agora a nossa equipe já começa a planejar com 3 a 4 semanas de antecedência. I know a church that's 9 weeks ahead. Eu conheço uma igreja que já planeja os cultos com 9 semanas de antecedência. I don't know how they plan that well. Eu não sei como eles conseguem fazer isso tão bem. But you have to begin to think about what would work for you. Mas você tem que começar a pensar no que vai dar certo para você. The next phase is called development. A próxima fase é chamada de desenvolvimento. That's all the work that happens between design and Sunday. É todo o trabalho que acontece entre a época do planejamento e o domingo. This includes all of the rehearsals with the various artists. Isso inclui todos os ensaios com os diversos artistas. It might include some writing. E também pode incluir alguma coisa escrita. It includes thinking through the flow of the service and how it would come together most effectively. Inclui pensar no fluxo do culto e como que você vai colocar tudo isso junto. And sometimes what you dreamed about and thought about back here, something happens and you have to make changes. E algumas vezes o que você planejou aqui na fase do design, alguma coisa acontece e você vai ter que fazer mudanças. So that's all going on in the development phase. Então isso tudo acontece na fase do desenvolvimento. Then comes the actual day of the service. E aí chega o dia do culto. We call it game day. Nós chamamos dia do jogo. And there are things we can do to make that day go smoothly. E existem coisas que nós podemos fazer para que esse dia possa ser bem calmo. So that right before the service, people are calm and they are putting the service together in a very careful way. De forma que bem antes do culto, as pessoas estão calmas e tudo está colocado na forma certa. Or game day can feel very crazy and tense. Ou então esse game day, esse dia do jogo, pode acabar sendo um dia que está todo mundo tenso e nervoso, como igual doidos. Where musicians are getting irritated with the technical people.
Um dia em que os músicos estão irritados com o pessoal técnico, or the technical people are very irritated with the musicians, ou o pessoal da técnica está bem irritado com os músicos, or the pastor comes in and says, I changed my mind, I'm teaching about something else. ou o pastor chega e fala, mudei de ideia, vou pregar sobre uma outra coisa. I bet that never happens here. Eu acho que isso nunca aconteceu aqui. It happens to me. Acontece comigo. So game day is very important, and we have to think through how to make that a joyful experience. Então esse game day, o dia do jogo, nós temos que planejar de uma forma que isso passe a ser uma experiência alegre. I always think it's kind of funny if you walk into a church and you watch a rehearsal that has a lot of tension. Eu acho que é engraçado quando você entra numa igreja e você assiste um ensaio, está cheio de tensão. And then we open the doors and invite the people to come in. Aí nós abrimos as portas e convidamos o povo para entrar. And we smile. E aí nós sorrimos. And we talk about God's love. Aí falamos sobre o amor de Deus. Even though we're really quite irritated with everybody that we've Mesmo been sabendo working que with. nós estamos irritados uns com os outros, todo mundo ali irritado. And I would suggest to you that all of this process is ministry. E eu quero sugerir para vocês que todo esse processo é ministério, é parte do ministério. Every part of it. Cada parte disso já é ministério. And all of it needs to honor God. E tudo isso precisa honrar a Deus. Not just the service itself. Não apenas o culto em si. And usually what's required on game day is more time. E geralmente o que é mais necessário no dia do jogo, the game day, é mais tempo. We need to ask our volunteers to come earlier so that everything can be more calm. Temos que pedir aos voluntários que cheguem bem mais cedo, para que tudo siga com calma. And I have learned that volunteers would prefer to come earlier if things will be more calm and joyful. E eu aprendi que os voluntários, eles preferem, na verdade, chegar mais cedo para garantir essa calma. And if after rehearsal, before the service, they have time to actually pray together. E depois de todo o ensaio, e antes de começar o culto, eles têm tempo para orar juntos. And maybe have a little refreshment. E, às vezes, comer alguma coisinha. And then go out and serve together. E aí, então, eles vão e servem juntos. Okay, there's one more phase in this process. Tem mais uma fase nesse processo. And it comes after Sunday. E vem depois do domingo. And I'm going to write it this way. It's called evaluation. Que é chamada de avaliação. That's when we ask, how did it go? É aí que nós perguntamos, como foi? And maybe this happens early the next week. E às vezes você pode fazer isso bem no começo da semana. We used to have our evaluation meetings on Tuesdays. Nós costumávamos ter essas reuniões de avaliação nas terças-feiras. And we would talk about what worked really well on Sunday. Aí nós falávamos sobre o que deu bem certo no domingo. What can we celebrate and thank God for? O que nós podemos celebrar e agradecer a Deus. It's important to start there. É importantíssimo começar com isso. And then we would ask, what didn't go as well as we had hoped? E aí depois você pergunta o que não foi tão bem quanto nós esperávamos. Was there a part of the service where we didn't feel that the people were really engaged? Teve alguma parte do culto em que nós percebemos que as pessoas não estavam bem engajadas? Was there a song we sang that it didn't seem like the people could really get on board with? Teve algum hino que nós cantamos, alguma canção que nós cantamos que parece que as pessoas não conseguiram acompanhar direito? How was the flow of the service? Como foi o fluxo do culto? How did the transitions go? Como que ocorreram as transições? If we had it to do over again, would we do the service in the same order? Se tivéssemos que começar tudo de novo, fazer esse culto novamente, teríamos feito na mesma ordem? And were there any technical difficulties? Teve alguma dificuldade técnica, algum problema técnico? The purpose of evaluation is not to point the finger and blame O people. propósito da avaliação não é apontar o dedo e culpar as pessoas. It's just to keep learning É simplesmente para continuar aprendendo, so that we can all get a little bit better every week. para que nós todos possamos ficar um pouquinho melhor a cada semana. And in our church, everybody is involved in evaluation, E na nossa igreja, todo mundo está envolvido na avaliação, even the pastor. até o pastor. We talk about how the message worked. Nós falamos sobre como que a mensagem
funcionou. And our pastors open themselves up to that kind of feedback. Nós falamos como foi a mensagem e os pastores, eles se abrem para ouvir o feedback, para ouvir as opiniões. It's so important that you and I not get really defensive about our gifts. E é muito importante que eu e você não nos tornemos defensivos sobre os nossos dons. Rather, I think we should kind of hold our gifts loosely, Eu acho que nós deveríamos soltar os nossos dons, recognize that they came to us from God, reconhecer que esses dons vieram para nós de Deus, that they belong to the church, que eles pertencem à igreja, and we can all get a little better. e dessa forma todos nós conseguimos ficar melhores. So we listen to feedback. Nós ouvimos o feedback, as opiniões. We welcome it, Nós ouvimos isso como boas-vindas. both the positive parts Nós damos boas-vindas tanto para as partes positivas and constructive criticism. e também esse criticismo construtivo. Now, most churches do not do this evaluation Bem, process. a maioria das igrejas não usa esse processo de avaliação. But here's what I can tell you about the churches I know that do it. Mas deixa eu te dizer o que eu sei a respeito das igrejas que fazem isso. They are learning Eles estão aprendendo and they are improving. e elas estão melhorando. And some people think it's not spiritual to do an evaluation process. Algumas pessoas acham que não é espiritual fazer esse processo de avaliação. They think we should just move on to the next week. Eles acham que nós devemos simplesmente vamos para o culto da próxima semana. They say, I'm sure we had a lot of mistakes, but God worked anyway. Eles dizem, eu tenho certeza que nós cometemos muitos enganos, mas Deus trabalhou mesmo assim. But I think we need to talk about what didn't work Mas eu acho que nós precisamos falar sobre o que não deu certo, so that we can learn and grow. para que nós possamos aprender e crescer. Okay, I want to open up our time now to questions. Agora eu vou deixar o tempo livre para perguntas. And you can ask questions about anything having to do with church services. E vocês podem fazer perguntas sobre qualquer coisa que tenha a ver com os cultos. So just raise your hand and we'll translate for me. Então você só levante a sua mão e a Iná vai traduzir. Bom, me parece que essa equipe, ela é muito importante. Devemos encará-la como um ministério exclusivo ou pessoas que fazem parte de outros ministérios envolvidos nas atividades do culto devem formar essa equipe. Great question. Muito boa pergunta. So who should be on this planning team? Então, quem deveria estar nessa equipe de planejamento? First of all, it could be people who are on paid staff or volunteers or both. Em primeiro lugar, pode ser tanto para os funcionários da igreja, as pessoas que são pagas para trabalhar, ou somente para os voluntários, ou todos. It doesn't matter. Não importa. When we first started Willow Creek, everybody was a volunteer. Quando nós começamos a Willow Creek, todo mundo era voluntário. The one thing, though, that you'll have to think about is when to meet, because if you have volunteers, they probably have other jobs. Mas uma coisa que você tem que pensar bem é quando fazer essa reunião, porque os voluntários certamente têm outros trabalhos. So you might need to have a planning meeting at night. Então, talvez você tenha que fazer essa reunião de planejamento à noite. Next, I think you're looking for idea people. E a outra coisa que você vai querer pôr nessa equipe são pessoas que têm ideias. People who like to use their imagination. Pessoas que gostam de usar a imaginação. People who watch a lot of video Pessoas que assistem muitos vídeos, or listen to a lot of music ou ouvem muita música, or do a lot of reading ou lê bastante. and can come to your meeting with ideas. Eles podem vir para as suas reuniões e trazer ideias. You are also looking for positive people. Você também está procurando para essa equipe pessoas positivas. You don't want people in this meeting who are constantly negative.
Você não quer pessoas nessa reunião que são constantemente negativas. People who say, we could never do that. Pessoas que falam, nós nunca vamos conseguir fazer isso. Or we don't have enough money. Nós não temos dinheiro suficiente. Or we don't have enough time. Nós não temos tempo suficiente. Don't invite them to this Não meeting. convide essas pessoas para as suas reuniões. You really need positive people. Você precisa de pessoas positivas. Now, you could have, personally, I think it's good to have your music director or worship leader there. Eu acho que é importante que você tenha o seu diretor de música ou o líder do louvor nessa reunião. You could have, if you have a drama person, I would have that person at the meeting. Se tiver alguém que está responsável na área de dramatização, é importante que essa pessoa também venha. A technical person would be good to have at the O meeting. pessoal da técnica também seria bom vir à reunião. In most churches, the music is selected only by musicians. Na maioria das igrejas, a música é escolhida somente pelos músicos. Often, one musician picks all the music that we're going to sing. Geralmente, um músico escolhe todos os hinos, as canções que vão ser cantadas. I don't think that's a good Eu idea. não acho que essa é uma boa ideia. Sometimes musicians pick music that is very hard to sing, Às vezes, os músicos escolhem canções que são muito difíceis de cantar. it's easy for them to sing, but it's hard for everybody else to É sing. fácil para eles cantar, mas para o resto é difícil. And as a team, we talk about whether the lyrics of the song are theologically correct. E como equipe, nós podemos falar se a letra da canção é teologicamente correta. Some writers write Christian songs that aren't biblical. Alguns escritores alguns compositores escrevem canções cristãs que não são bíblicas. So I like to have a group look at the music that we're going to Eu do. gosto de ter um grupo todo verificando as músicas que nós vamos cantar. It's important that this meeting have a leader, É importante que essa reunião tenha um líder. someone who can keep things moving, Alguém que vai continuar, vai fazer com o fluxo da reunião. and often we will start our meeting with evaluation of the last service. Geralmente, nós começamos a nossa reunião com a avaliação do culto anterior. That's a discipline that we do. É uma disciplina que nós temos. Before we're allowed to talk about the next service off in the future, let's talk about how it went last week. Antes de começarmos a falar do planejamento do próximo culto, vamos falar como foi o anterior. I get a lot of questions about whether or not the pastor should be in this meeting. As pessoas sempre me perguntam se o pastor deveria ou não participar dessa reunião. I think that depends on your unique situation. Eu acho que isso depende da sua situação em particular. Sometimes it's best if the pastor comes at the very beginning and just talks about what he's going to teach about. Algumas vezes é melhor quando o pastor vem só no comecinho e diz para vocês o que ele vai pregar na próxima semana. Most pastors don't have the patience to listen to all the music and go through this long meeting. A maioria dos pastores não tem paciência para ficar nessa reunião longa falando de música e tudo mais. And they have a lot of other work they have to Porque do. eles têm muitos outros trabalhos para fazer. Also, sometimes the pastor can sort of intimidate the other people in the meeting. E às vezes também o fato de pastor estar ali na reunião intimida outras pessoas. People think we should only do the ideas that the pastor has. Algumas pessoas pensam que nós só podemos usar as ideias que o pastor tem. So that doesn't make for a very good meeting. Então isso então não ajuda muito numa reunião ficar boa. But I know some situations where the pastor is there and it works beautifully. Eu sei de algumas situações em que o pastor participa e funciona muito bem. So you have to decide. Então você tem que decidir. Sometimes a leader of the meeting will simply communicate to the pastor at the end of the meeting what they decided. E às vezes o líder da reunião, ele só comunica para o pastor depois da reunião o que vocês decidiram. And check in with them. E aí ele verifica com o pastor se ele combina com tudo. Is that helpful? Ajuda? Okay. Okay, next question. Pergunta próxima. We do up to the third phase. We never thought of doing the evaluation, but we meet every Tuesday. But when the Tuesday is close to a holiday, then
we do a Skype meeting and it works fine. Oh, that's wonderful. Why don't you tell them what she said? Ela disse que eles fazem na igreja dele, eles fazem todas essas fases, com exceção da avaliação. Mas a reunião que eles fazem juntos, se cai num feriado, alguma coisa do tipo, eles fazem reunião pelo Skype e funciona bem. Skype is a wonderful tool. A Skype é uma ferramenta ótima. Yeah, it works. Okay, back there. What is the role of the leader of arts ministry? Because for you to lead the ministry, you cannot be just artistic, but you have to be practical. So, you have any tips on how to lead? Okay. A pergunta foi como que você lideraria uma equipe de artes, né? A pergunta. Qual o perfil? Qual o perfil que o Ministério de Artes deve ter? O líder do Ministério de Artes deve ter. Eu só estou tentando repetir, mas acho que todos ouviram a pergunta, né? Same question. Okay. Okay. I'd love to talk about that role. Eu adoraria falar sobre esse perfil, sobre essa função. It has many different names in different churches. Essa função tem muitos nomes diferentes em diferentes igrejas. I was called the programming director. Eu era chamada de diretora da programação. Most places now call it maybe the worship arts pastor. Há muitas igrejas hoje chama de o pastor de louvor e artes. Or the creative arts director. Ou diretor de artes criativas, criativo de artes. But all of those kind of mean the same thing. Mas tudo isso significa a mesma coisa. So what would be the kind of person you would look for that role? Qual que seria o tipo de pessoa que você procuraria para essa função? I've seen lots of different kinds of people function in that role. Eu já vi muitas pessoas diferentes trabalhando nessa função. But here's what I think is most important. Mas o que eu acho, aqui está o que eu acho que é mais importante. First, I think that the person needs to be a leader. Em primeiro lugar, a pessoa que é o diretor de artes tem que ser um líder. Some people are very good artists, but they are not a leader. Algumas pessoas são ótimos artistas, mas não são líderes. It needs to be a person that wants to invite the participation of other people. Tem que ser uma pessoa que convida as outras pessoas a participar. Not just be on stage themselves all the time. Não ficar sozinho lá no palco o tempo todo. I think you want a person who loves artists. E também você tem que ter uma pessoa que ama artistas. Artists of all kinds. Artistas de todos os tipos. I think you want a person who has a lot of emotional or relational intelligence. E também você tem que ter uma pessoa que tenha muita inteligência emocional And relational e intelligence. relacional. Inteligência emocional e relacional. Is that a phrase that you're familiar with? Vocês estão familiarizados com essa frase? Inteligência emocional e relacional. Yes, okay. It means they have very good instincts on how to work with people. Isso significa que essa pessoa tem um instinto muito bom em como trabalhar com pessoas. And of course, I'm concerned about their godly character. E, logicamente, eu também tenho que estar preocupado sobre o caráter divino na pessoa. This person is going to be a bridge to the pastors. Essa pessoa vai ser como que uma ponte para os pastores. They bridge the artists Eles vão ser a ponte dos artistas. to the pastors and the leaders. Eles vão fazer como uma ponte entre os artistas e os pastores e os líderes. Lots of times those two groups do not understand each other very well. Muitas vezes esses dois grupos não se entendem muito bem. So this person finds themselves in the middle. Então essa pessoa se encontra como que no meio. They're almost like an interpreter. É mais ou menos como um intérprete. They're helping the pastors understand those crazy artists. Eles ajudam os pastores a entender aqueles artistas malucos. And they're helping the artists understand the pastors and leaders. E ajuda os artistas a compreender aqueles os pastores e os líderes. When it comes to artistic gifts, though, I have seen a wide variety of people in this role.
Quando se trata de dons artísticos, eu já tenho visto assim uma variedade muito grande de pessoas nessa função. Some people in this role are very strong in music. Algumas pessoas nessa função são muito fortes na música. I was not. Eu não era. My education and field is much more in drama and film. A minha educação é mais na área de filme e dramatização. I know an excellent person in this role whose background is more in the technical arts. Eu conheço uma pessoa excelente nessa função que estudou a parte de artes técnicas. None of us are good at everything, Nenhum de nós somos bons em tudo, but it's important that this person appreciate all the arts. mas é importante que essa pessoa dê valor a todas as artes. Is that helpful? Ajudou? Okay, good. Another question. Outra pergunta? Desculpa, não estou ouvindo. If you have anything that you can develop for the elderly in the church. In the church, okay. Related to art. In our church, we have the choir, the third age choir. But in the church, it's hard to contact this kind of guests. Okay, you want to tell everybody what he said? A pergunta foi se tem algum trabalho desse tipo que podemos fazer com os idosos. E na igreja dele, eles têm coral dos idosos, mas eles têm uma certa dificuldade para trabalhar nessa área. This gentleman brings up an issue that I have heard about in many countries. Esse senhor acabou de nos trazer um assunto que eu já ouvi muitas vezes em muitos países. Our church services have people of all ages, Os nossos cultos têm pessoas de todas as idades. and music is, in particular, is very precious to people. E a música, em particular, é uma coisa muito precioso para as pessoas. People have their favorite kind of music, As pessoas têm o seu tipo favorito de música. music that helps them come into the presence of God. Música que ajuda eles a entrar na presença de Deus. So each new generation comes along, Cada nova geração que surge and usually they have their own kind of music, tem o seu próprio tipo de música. and certainly the other arts as well. E também nas outras artes também. Gordon MacDonald wrote a book called Who Stole My Church? O Gordon MacDonald escreveu um livro chamado Quem Roubou Minha Igreja? And it's about older people feeling as though they have no place anymore in the church. E fala sobre as pessoas idosas que acham que eles já não têm mais lugar para eles nas igrejas. That they don't recognize the music anymore. Eles já não reconhecem mais a música. Maybe it's a church where they don't do any hymns anymore. E talvez seja uma igreja que já não toca hinos mais. So churches have taken a lot of different approaches to try to deal with this situation. Então as igrejas estão tomando abordagens diferentes para lidar com essa situação. I know one church in California that has gone to a very extreme plan. Eu conheço uma igreja na Califórnia que chegou ao extremo na hora de planejamento. I visited there one Sunday. Eu visitei essa igreja um domingo. When you walk in, you choose between 6 different locations. Quando você entra nessa igreja, você tem que escolher, tem 6 locais onde você pode entrar. And each of those rooms has a name. E cada uma daquelas salas tem um nome. There was one that had, the most contemporary music. I think it was called The Edge. Tinha uma que é chamada The Edge, que é assim que tem as músicas mais contemporâneas possíveis. It had the loudest guitars and Tinha all aquelas that. guitarras bem alto, todo aquele barulhão. And many young people went to that. E a maioria dos jovens iam para aquela sala. And then they had another venue where they had, I would say, more mid-range, mid-tempo contemporary music. E aí tinha uma que era contemporânea, mais mediana, não tão forte. A lot of baby boomers went into that Então, room. muitas das pessoas dos seus 40 anos por aí iam para aquela sala. I think they had another room for high school students. Aí tinha uma outra sala para alunos de segundo grau. And then they had a chapel room that had an organ Aí eles também tinham uma capela onde tinha um órgão, and a choir, um coral, and it was called Traditions. e era chamado de tradições. Now here's what they did. E eu vou contar o que eles faziam. In every room, they had 30 minutes of worship.
Em cada uma daquelas salas tinha 30 minutos de louvor. And then at the exact same time, they turned on the video screen. E aí, ao mesmo tempo, eles desligavam o vídeo. And the pastor was in one of those rooms, E o pastor estava em uma daquelas salas, live and in person. ao vivo, ao vivo e a cores. But the other rooms were hearing his message on the screen. Desculpa, eles ligavam a tela. E aí o pastor pregava de uma das salas e os demais assistiam o pastor pela tela. So everybody got the same message, Então todo mundo ouvia a mesma mensagem, but they all had a different worship experience. mas todos eles tinham uma experiência de louvor diferente. And I think they had very little in terms of complaints, E eu acho que eles tinham muitas poucas reclamações, because people could choose. porque as pessoas podiam escolher. Now, I think that's okay. Eu acho que isso pode ser feito, isso é bom. That's how God has led them to do É assim que ministry. Deus liderou eles para fazer o ministério. But I have this desire to see all generations in one room worshiping together. Mas eu tenho esse desejo de ver todas as gerações em um lugar louvando juntos. I think it's a beautiful thing when you have an 80-year-old standing next to an 18-year-old. Eu acho que é uma coisa linda quando nós temos uma pessoa de 80 anos sentado louvando ao lado de uma pessoa de 18 anos. Worshiping God together. Louvando a Deus juntos. But that is very difficult to design. Mas isso é muito difícil de planejar. And I think people have to be taught to be gracious towards one another. E eu acho que as pessoas têm que ser ensinadas a ter misericórdia, graça, aceitação de uns para os outros. I think the young need to be gracious towards the old. Acho que o mais jovem tem que ser como usar de graça para com os mais velhos. And the old need to be gracious towards the E young. os mais velhos fazer a mesma coisa com os mais jovens. And we need to recognize that every moment in the service might not be exactly my preference. E nós temos todos que reconhecer que nem todos os momentos de um culto é exatamente a minha preferência. At my church, we do a mixture of contemporary music and hymns. Na nossa igreja, nós fazemos uma mistura de hinos contemporâneos e de canções contemporâneas e hinos. We have a choir, but not every week. Nós temos um coral que não canta toda semana. I know some churches that have decided that once a month they will have a special service. They call it a hymn sing. Algumas igrejas decidiram já fazer isso, que uma vez por mês eles têm um culto especial em que só canta os hinos. They might do it on a Sunday night or a Wednesday night. Ou eles fazem isso na quarta noite ou no domingo à noite. And they promise that if you come, you know, it's just going to be all hymns for the people who love that. E aí eles prometem que se você vier àquele culto vai ser só aqueles hinos antigos para as pessoas que gostam. But this is very, very difficult. Mas isso é muito, muito difícil. And it's been going on for centuries. Isso já acontece há séculos. When we started Willow Creek, we were all very young Quando nós começamos a Willow Creek, nós éramos todos muito jovens. and a little prideful. E nós éramos orgulhosos. And we thought our parents didn't know anything about how to do church. E nós pensávamos que os nossos pais não sabiam nada sobre como fazer um culto. And we did our own music, E nós fizemos a nossa própria música. and we brought drama and dance into the E church. trouxemos dramatização, dança para a igreja. And we were accused of being all about entertainment. E nós somos acusados de sermos simplesmente pessoas que entretêm. But God grew the church, Mas Deus fez com que a igreja crescesse. and many, many people came to faith. E muitas pessoas vieram a aceitar a fé. And here's what happened about 20 years later. E agora eu vou dizer o que aconteceu 20 anos depois. I was sitting in a meeting on the leadership team, Eu estava sentada numa reunião na equipe de liderança. and some very young people asked if they could come in and meet with us. E umas pessoas bem jovens perguntaram se podiam vir e se reunir conosco. And they were very kind in what they said. E eles foram bem educados na forma que falaram. They tried to speak the truth in love, Eles tentaram falar a verdade em amor, but they said, your music isn't really working for us anymore. mas eles disseram para nós, a sua música não funciona para nós mais. And the style of service is not really what we like. E o estilo do culto também não é o que nós gostamos. And here I was smiling on the outside,
Eu estava assim sorrindo do lado de fora, but here's what I was thinking. mas eu vou dizer o que eu estava pensando. I really liked being on the other side of that table. Aí eu pensava, eu realmente gostaria de estar do outro lado dessa mesa. I liked being the young ones introducing something new. Eu gostaria de ser esses jovens que estão apresentando coisas novas. And I thought my parents would be laughing right now Aí eu diria, meus pais estariam sorrindo agora, because they know exactly how I feel. porque eles sabem exatamente como eu me sinto. And this goes from generation to generation. Isso vai de geração em geração. So I would urge you to have lots of conversations about this. Eu gostaria, então, eu acho que a melhor coisa é que vocês tenham bastante comunicação, bastante conversa a respeito disso. You will probably never please everybody. Provavelmente você não vai conseguir agradar todo mundo. I often say it takes, kind of some thick skin to be in this kind of work. Eu sempre digo que precisa ser umas pessoas com uma pele um pouco mais grossa para Because- trabalhar nessa área. You get letters and emails and people really have strong opinions. Porque você recebe algumas cartas, e-mails e as pessoas têm umas opiniões muito fortes. And they say things like, it's much too loud. Algumas pessoas dizem, foi muito alta a música. And I don't like this new music. Eu não gosto desse tipo novo de música. And where are the old hymns? Aonde estão os hinos antigos? Or where is the choir? Aonde está o coral? And young people often say, it's not loud enough. Aí os jovens reclamam, não está alto o suficiente. And you people are very outdated. E falei, vocês estão muito atrasados. So it's a hard place to be. Então é um lugar difícil, a posição de vocês é difícil. I think it's important to teach your congregation often about worship. Eu acho que é importante que vocês ensinem para a sua congregação melhor, um pouco mais sobre o louvor. And maybe even to talk openly about these tensions. E também falar abertamente sobre essas tensões. And then see if you can create a few experiences, maybe especially for the older people, that will help them have some of what they treasure. E ver se vocês conseguem criar algum tipo de experiência, especialmente para as pessoas mais velhas, para que eles possam se sentir valorizados. But I do think we have to accept that churches need to change. Mas eu acho que todos nós temos que aceitar a necessidade de mudança nas igrejas. Otherwise, they will just get older and older and older. Do contrário, vai ficar cada vez mais velho e mais velho. And young people will not feel welcome E os jovens não vão se sentir bem-vindos, because you won't be communicating in a language that they understand. porque você não vai estar se comunicando em uma linguagem que eles entendam. So I feel your pain. Então eu sinto a sua dor. I understand Eu it. entendo, eu entendo. Okay, another question. Outra pergunta. Okay. I'm going to read in Portuguese Okay. first. Alguns pastores são centralizados e querem fazer toda a programação sozinhos. Nós sentimos apenas como executores, mas quando dá algo errado, somos extremamente cobrados. Como líder de música de louvor, o que fazer nessa situação? Some pastors are centered on themselves. They want to do everything by themselves, the whole programming. We feel like executors only. Okay. But when something goes wrong, we are blamed. Yeah. for. Okay. As a worship leader, what should I do in this situation? Okay. Here's a definition of ministry that I have used for many years. Eu vou te dar uma definição de música que eu já uso há muitos anos. It's not a definition that you're probably going to like, Talvez não seja uma definição que você vai gostar, but I think ministry is a series of difficult conversations. mas eu acho que esse ministério é uma série de conversas difíceis. It's so difficult to go to a leader and talk to them about these kinds of things. É tão difícil chegar para um líder e falar com ele sobre esse tipo de coisa. And you're right, unfortunately, there are some pastors who are not open to listening. E você está certa, infelizmente existem alguns pastores que não são abertos para ouvir. They don't have humility. Eles não têm humildade. And some pastors are very controlling. E alguns pastores são muito controladores. But I would urge you still to have the courage to try to have some difficult conversations. Mesmo eu te encorajo
a tentar falar mais profundamente com o pastor. I mentioned the verse, speak the truth in love. Eu mencionei aquele versículo, a falar a verdade em amor. I love that verse because it has two parts. Eu gosto desse versículo porque tem duas partes. Some people are very good at the speak the truth part. Algumas pessoas são muito boas em falar a verdade. They can go to someone and they can tell them the truth, Eles podem chegar a alguém e falar a verdade para ela, but they don't have the in love part. mas eles não têm aquela parte em amor. They're not careful with their words and with their spirit. Eles não têm cuidado com suas palavras e com o espírito. Other people have the love part, Outras pessoas têm a parte do amor, but they have a hard time speaking their mind completely. mas eles têm dificuldade em falar exatamente o que está em sua mente. That would be true of me. Isso aí é mais ou menos como eu sou. I hate conflict, Eu odeio conflito and it's very scary for me to go to someone, especially someone above me, and try to speak truth. e é muito assustador para mim, principalmente para alguém acima de falar com alguém acima de mim, a falar a verdade para alguém que está acima de mim. But for the sake of your team and for the sake of your church, you need to have these Mas em conversations. nome da sua equipe e em nome da sua igreja, você precisa falar esse tipo de conversa. Be very, very prayerful before you go into these E orar conversations. muito, muito antes de chegar, de ter esse tipo de conversa. And you may even begin by saying, you know, I have some things that are difficult for me to say. E você talvez queira começar a conversa assim, eu tenho algumas coisas que eu considero difícil falar. And hopefully, if you create a culture where people speak the truth, more than one person will eventually have those kinds of E eu espero que, conversations. conforme você vai criando uma cultura em que as pessoas tenham coragem de falar a verdade, você vai encontrar menos dificuldade, vai encontrar também mais pessoas que vão falar. I'm sorry that it's been so hard for you. Eu sinto muito que está sendo tão difícil assim para você. Sometimes our technical people say, people only notice us when we make a mistake. Às vezes o pessoal da parte técnica, geralmente, eles falam, as pessoas só sabem que nós estamos aqui, só nos percebem quando nós cometemos um erro. That's why it's so important that we encourage each other. É por isso que é tão importante que nós estejamos sempre encorajando uns aos outros. When something goes well, go to that person and look them in the eye. Quando alguma coisa der certo, vai até aquela pessoa, olha, né, para ela nos olhos And say, you did a really good job. e diga, você fez um trabalho maravilhoso. That was beautiful. Foi lindo. Or God used you. Ou então diga, Deus te usou. That was a powerful Ou song. então diz, aquele hino foi poderoso. We have a guy on our team who designs what it's going to look like on the stage behind everything. Tem uma pessoa na nossa equipe que ele faz a programação de como que vai ficar tudo no palco. And he's got a lot of visual artistic gifts. E ele tem esses dons de artes visuais. But he has a very little budget. Mas ele tem pouquíssimo, o orçamento dele é bem pequeno. So he'll go to places like hardware stores or places where they're throwing things out. Então ele vai em lojas de material para construção, lugares onde estão jogando coisas fora. And he uses this material and he creates the most amazing things behind the stage. E ele usa esse material e ele cria as coisas mais lindas assim atrás no palco. And once he puts some light on them, they are beautiful to look at. E aí depois que ele põe toda a iluminação, fica lindo. His name is John. O nome dele é John. And one day I went to him and I said, John, that is incredible. E uma vez eu cheguei a ele e falei, John, isso é simplesmente inacreditável. How did you find that stuff? Como que você encontrou tudo isso? And he had shining eyes. E os olhos dele brilhavam. He couldn't wait to tell me the story. E ele mal esperava para contar a história. Ele queria me contar a história. That's how artists are. São assim, os artistas são assim. And we need to ennoble them and encourage E them. nós precisamos enobrecê-los e encorajá-los, honrá-los. And not just talk to them when something went wrong. E não só falar com eles quando alguma coisa dá errado. Right here.
Eu entendo que os artistas são pessoas sensíveis, foi essa a pergunta, mas eu também, nós temos pessoas altamente qualificadas, mas que são homossexuais. É isso, né, pastor? E eu gostaria de saber como trabalhar com eles, como demonstrar atenção. Foi isso? A pergunta. E como tratar essas pessoas? Nossas igrejas não estão preparadas para trabalhar com esse tipo de pessoa. Our churches are not prepared to work with this kind. Okay. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Have your church elders or leaders talked about this issue? Os anciões da sua igreja, os líderes, já falaram sobre esse assunto? No. Okay. We have faced this issue as well. Nós enfrentamos esse problema também. And sometimes we felt like we needed more wisdom. E algumas vezes nós achamos que nós tínhamos que ter mais sabedoria. So we went to our church elders and asked them to help us think this through. Então nós falamos com os anciões da igreja e Era- pedimos que eles nos ajudassem a pensar nisso. One of the themes of our church is that all people matter to God. E um dos temas da nossa igreja é que todas as pessoas são importantes para Deus. Which means that all people are welcome to come in our doors. Isso significa que todas as pessoas são bem-vindas pelas nossas portas. You know, no matter where they are on their spiritual journey. Não importa onde eles se encontram na sua jornada espiritual. But that doesn't mean that all of those people should be up front, you know, doing ministry. Mas isso não significa que todas essas pessoas têm que estar ali na frente fazendo no ministério. So when we invite anyone into our music ministry, we interview them. Então, quando nós convidamos alguém para trabalhar no nosso ministério de música, nós entrevistamos a pessoa. Obviously, we care whether they have musical gifts. Logicamente, nós nos preocupamos com o fato de saber se eles têm dons de música, But we also want to see where their maturity is in Christ. mas nós também queremos saber aonde se encontra a maturidade deles em Cristo. We believe that the people in the congregation are looking up front and they are assuming that the people there are walking with God. Então, nós acreditamos que as pessoas da igreja estão olhando para frente, presumindo que todas as pessoas ali da frente estão caminhando com Deus. So it would depend whether this person was practicing homosexuality or not, Depende se essa pessoa está praticando homossexualidade ou não, whether they were living a celibate lifestyle. ou se a pessoa está vivendo uma vida no celibato. But there would be other issues that would also disqualify some people from ministering up Mas front. existem outros assuntos também que desqualificam certas pessoas de estarem ali na frente. I remember one time we auditioned a female singer who had a beautiful voice. Uma vez eu lembro que nós fizemos a audição de uma pessoa, uma cantora que tinha uma voz lindíssima. And we really needed another good singer at that time. E naquela época nós estávamos em grande necessidade de uma boa música, de uma boa cantora. But then it came out in the interview that she was living with her boyfriend. Mas aí na entrevista ela mencionou que ela estava morando com o namorado And they were not married. e eles não eram casados. So we had to have a very difficult conversation with her Então nós tivemos uma conversa difícil com ela. and lovingly talk to her about that E com amor nós falamos com ela sobre aquilo. and tell her that we didn't think she was ready yet to sing in front of the church. E nós falamos que nós não achávamos que ela já estava pronta para cantar na frente da igreja. And we tried to guide her towards someone who could disciple her. E aí nós tentamos guiá-las a alguém que poderia discipulá-la. This would be the case if you found out that a person was cheating at work. Também esse é o caso se você sabe que alguém está roubando no trabalho. If a person was greedy. Ou então que é uma pessoa avarenta. Or here's a big one with artists, if a person seems prideful. Ou uma coisa que acontece muito com os artistas, a pessoa é muito orgulhosa. So homosexuality would be just one of many things that we would have to look at carefully. Então, homossexualidade é uma das muitas coisas que nós verificamos cuidadosamente, Before we would put a person up front. antes de colocar a pessoa lá na frente. However, there might be a role that that person could play behind the scenes. Entretanto, pode existir uma função que aquela pessoa pode fazer por detrás das cenas. We have some people who help us set up the stage who aren't Christians yet.
Nós temos pessoas que nos ajudam a montar o palco que ainda nem são evangélicos, não são cristãos. Often they are a friend of somebody on the production team. Geralmente eles são amigos de alguém da equipe de produção. And we invite them to come into our community and join us. E nós convidamos essas pessoas para vir à nossa comunidade e se juntar a nós. So this is kind of how we have worked it out. Essa é a forma como nós conseguimos fazer isso. But there is no manual for this kind of Mas stuff. não existe um manual para esse tipo de coisa. Each church has to carefully discern how they're going to proceed. Cada igreja tem que discernir cuidadosamente como proceder nessa área. And we've kind of drawn the line with people who are up front, you know, in front of the congregation trying to lead worship. E nós como que temos já uma definição da pessoa que pode ficar aí na frente liderando o louvor. Whatever you do, though, I would urge you to be loving. Seja lá o que for que você fizer, eu peço que você faça com amor. These kind of conversations can mark a person and turn them away from God forever. Esse tipo de conversa pode marcar uma pessoa e fazê-lo sair do caminho de Deus para sempre. So you really want to be gracious. Então você tem que usar a graça. Good question. Boa pergunta. Okay, right here. É que no Brasil, especificamente no Rio, sim, as nossas igrejas não têm ainda condições de financiar, ou seja, pagar um salário ao músico, aquela coisa toda. E nós temos uma dificuldade, assim, eu particularmente tenho alguma dificuldade nessa área, de capacitar uma pessoa que trabalha a semana toda e tem aquelas dificuldades do ensaio, desculpas, má vontade, enfim. Como capacitar, uma forma fácil de capacitar essas pessoas, de envolvê-las na questão da excelência? This challenge is true in my country as well. Esse desafio é verdadeiro no meu país também. And I think it starts with some teaching. Eu acho que isso começa com um certo ensinamento. Teaching about the value of servanthood, Ensinamento sobre o valor da servidão, about the idea that each of us has a gift that we were given, sobre a ideia de que cada um de nós temos um dom que nos foi dado. and God's going to ask us one day what we did with that gift. E um dia nós vamos prestar contas a Deus sobre o que nós fizemos com aquele dom. And so we are responsible to use that gift to the best of our ability, Então nós somos responsáveis por usar esse dom da melhor forma possível, to sacrificially give of our time. para dar o nosso tempo sacrificialmente. And I would urge you to be thinking about how you can create a volunteer culture in your church. E eu peço que vocês pensem em uma forma de criar um centro para voluntários na sua igreja. A culture where people know that it's just normal for people to serve at church. Uma cultura de voluntários em que as pessoas aprendam que é normal servir na igreja. And just because they aren't paid doesn't mean they shouldn't give God their very best. E só o fato de que eles não estão sendo pagos não significa que eles não tenham que dar o melhor para Deus. You could teach them about the value of excellence. Vocês podem ensiná-los sobre o valor da excelência. In Malachi chapter 3, God talks about the offering brought to him. Em Malaquias capítulo 3, Deus fala sobre a oferta que é trazida a ele. Do you remember somebody brought him a very sick lamb? Vocês lembram que fala que alguém trouxe um cordeiro muito doente? They said, if I have to sacrifice a lamb, I'll just take the one that I don't really want anyway. A pessoa diz, se eu tiver que sacrificar um cordeiro, eu vou pegar um que eu não precise. And God was very angry. E Deus ficou muito chateado. He said, I know what's going on in your heart, Deus ficou irado. Ele disse, eu sei o que está dentro do seu coração. and I want you to bring me your very, very best. E eu quero que você me traga o seu melhor. I want to recommend 2 books to you. Eu quero te recomendar 2 livros. You may be familiar with them already. Talvez você já leu. One is Heart of the Artist Um dos livros é O Coração do Artista, by Rory Noland. da Rollin Rory Noland. Noland. In this book, he talks about the sins that are quite common to Christian artists.
E aqui nesse livro ele fala dos pecados comuns a artistas cristãos. And I know it's available in Portuguese. E eu sei que esse livro está disponível em português. And each of the chapters has questions at the end that your team can talk about together. E cada um dos capítulos tem perguntas no final que a sua equipe pode discutir juntos. He talks about excellence. Ele fala sobre He excelência, talks about ele perfectionism, fala sobre perfeccionismo, jealousy, and envy. ele fala sobre inveja. So that might be helpful. Eu Also, acho que isso vai ajudar. I don't know if my book is in Portuguese. I don't know if it is. The Eu não- Hour on Sunday. Eu não sei se esse meu livro está em português. O nome é A Hora no Domingo. I forget if it's The Hour. Do you know? An hour. An hour on Sunday. An É hour on uma Sunday. hora no Okay. domingo. But in each of the chapters, I talk about the values associated with creating services. Em cada um dos capítulos eu falo sobre o valor que é associado ao culto. The other thing that I would say is call your people to give their best. A outra coisa que eu diria assim, pede para o seu pessoal dar o melhor, Don't apologize. dar o melhor de si. Não peça desculpas. And as a leader, you need to model this. E como líder, você tem que ser o modelo disso. We had a volunteer singer who was a really good singer, Nós tínhamos um cantor voluntário que era um ótimo cantor, but he was always late for rehearsal. mas ele sempre chegava atrasado ao ensaio. Everybody else would be there on time, Todo mundo chegava no horário. and he would wander in, several minutes late. E ele sempre chegava vários minutos atrasados. And he always had an excuse. E ele sempre tinha uma desculpa. So finally, our leader had to have a private conversation with him. Finalmente, nosso líder teve que ter uma conversa em particular com ele. One of those difficult conversations. Uma daquelas conversas difíceis. And he said, when you come in late all the time, do you know what that says to everybody else? Ele disse que toda vez que você chega atrasado, você sabe o que isso diz para o resto que está aqui? It says that you think you're more important than everybody else. Isso diz que você está pensando que você é mais importante que os demais, That your time is more important. que o seu tempo é mais importante. And you devalue everybody else who's already there. E você desvaloriza todos os demais que já estão lá. He said if you were late just once or twice, that would be okay. Se você chegasse atrasado uma vez ou outra, tudo bem. But this is a pattern that's happened over and over Mas and esse over é um again. padrão que está acontecendo todo o tempo. So he said, I'm going to have to give you a difficult challenge. Então eu vou ter que dar a você um desafio difícil. Next time you are late, I'm going to have to take you off of the song. A próxima vez que você estiver atrasado, eu vou ter que tirar você da equipe, da música. We're going to go ahead and get started Nós vamos começar and ask you not to sing. e vamos pedir que você não cante. And that was extremely difficult to do, but it was like a wake-up call for this E guy. isso foi extremamente difícil de fazer, mas foi como que um alerta para essa pessoa. I mean, he had a problem being late to everything in his life. Ele tinha um problema de estar sempre atrasado para tudo na vida dele. So he started having people call him, are you getting here? Do you know what time it is? Hurry up. E ele então as pessoas começavam a ligar para ele e dizer: "E daí, você está chegando? O que está acontecendo alguma coisa? Está perto?" And he became the most on-time person on the team. E aí ele se tornou a pessoa mais pontual da equipe. But it required calling that out of him. Mas foi necessário que alguém chamasse a atenção dele. The other thing that I have learned is that excellence attracts excellence. Outra coisa que eu aprendi é que excelência atrai excelência. That means if you do things as best you can, other people will want to come and be a part of Isso it. significa que se você faz as coisas da melhor forma possível, as outras pessoas vão te observar e vão querer ser parte da sua equipe. Most volunteers don't want to be a part of something that's embarrassing. A maioria dos voluntários não querem fazer parte de um grupo que é vergonhoso, They would rather rehearse really hard and be a part of something good. que é embaraçoso, e eles preferem ser parte de alguma coisa que é boa, que faz bem. And the other thing I would encourage you to do is to inspire them with stories of life change. Outra coisa que eu te encorajo a fazer é inspirar as pessoas com histórias que mudaram vidas. One time I had a gathering of all of our volunteers. Uma vez fizemos uma reunião com todos os nossos voluntários. And we had a new guy on our team who played the drums. E nós tínhamos uma nova pessoa da nossa equipe que tocava a bateria.
And I said, I want you to hear his story. E aí eu falei para o pessoal, eu gostaria que vocês ouvissem a história dele. He came to the front and talked to all the volunteers. Aí ele veio à frente e contou a história dele para todos os voluntários. He said, a few months ago, on a Saturday night, I was in a bar. Ele disse, alguns meses atrás, um sábado à noite, eu estava em um bar. And I met a very attractive woman. E eu conheci uma mulher muito atraente. And I asked her if she would like to go out with me. E eu perguntei se ela gostaria de sair comigo. And she said, well, I'm going to church tomorrow morning. Do you want to come with me? Eu falei para ela, e ela me disse, eu vou à igreja amanhã cedo, você quer ir comigo? And he had never been to our church before. E ele nunca tinha ido à minha igreja anteriormente. And he walked in and he heard this really good music. E ele entrou na igreja e ouviu essa música linda. And he said, I looked up front and the drummer was playing the same kind of drums that I play. E aí eu olhei para frente e eu vi que o percussionista, o baterista, estava tocando o mesmo tipo de bateria que eu toco. And it really got his attention. E isso me chamou a atenção. And he listened to the message. E ele ouviu a mensagem. And he came several weeks after that. E aí ele continuou vendo várias semanas depois daquilo. And he gave his life to Christ. E ele se entregou a Jesus. And he called our music director and said, do you need any more drummers? E ele ligou para o diretor de música e perguntou, você precisa de mais bateristas? It was so important for our volunteers to hear that they had a part in somebody coming to faith. Foi muito importante para os nossos músicos, os nossos voluntários, saber que eles fizeram parte da salvação de alguém. It inspired them to do their best. E isso os inspirou a fazer o melhor. Another thing we do with volunteers is we frequently have celebrations. Outra coisa que nós fazemos com os voluntários, nós sempre fazemos essas celebrações. Where we'll look back at the highlights of the previous year. Aí nós olhamos assim nos destaques do ano anterior. And sometimes we give awards, just like the Academy Awards. Às vezes nós damos prêmios, igual no Oscar. I don't think we're supposed to wait to heaven to honor each other. Eu acho que nós não temos que esperar para começar a honrar uns aos outros. One time, Rory Noland had a celebration. Uma vez o Rory Noland teve uma celebração. He invited the vocalists, the singers, Ele convidou todos os cantores, os vocalistas. and he invited the technical artists who were behind the scenes. E ele convidou os artistas técnicos que estavam por detrás das cenas. And at the end of this banquet, they were going to have a foot washing ceremony. E no final do banquete, eles tiveram uma cerimônia de lavagem dos pés. He assigned each one of the singers one of the technical people whose feet they were going to wash. E aí ele designou cada um dos cantores a lavar o pé de um dos técnicos. To thank them for serving behind the scenes. Como agradecimento a eles por servir por detrás do palco. And Rory told me about an amazing moment that night. O Rory depois me contou como foi, que momento maravilhoso que foi. One of our singers was a beautiful woman. Uma das nossas cantoras era uma mulher muito bonita. She was beautiful on the inside and the Ela outside. era bonita tanto dentro como fora. She had blonde hair and she was a flight attendant. Ela era loira e era uma comissária de bordo. Rory assigned her to a volunteer named John. E o Rory designou ela a trabalhar com um voluntário chamado John. And John is a guy with some learning disabilities. E o John é uma pessoa que tem problemas com aprendizado. He has very limited mental capacity. A capacidade mental dele é bem limitada. He has one job in the church service. Ele só tem um trabalho no serviço no culto da igreja. He turns up the house lights and he turns down the house lights. O trabalho dele é acender e apagar as luzes. And this job gives him great dignity. Isso para ele traz grande dignidade. He feels important when he does that. Ele se sente importante em fazer isso. So Rory asked this beautiful woman to wash John's feet. Então Rory pediu que essa linda mulher lavasse os pés do John. And she looked up into his eyes. E ela olhou bem nos olhos dele. And here's a guy who's not attractive at all in this world. E ele era uma pessoa que não tinha nenhum atrativo para esse mundo. Who's actually very lonely and forgotten. Que é uma pessoa bem solitária e esquecida. And she looked in his eyes and she thanked him for serving. E ela olhou ele bem nos olhos e agradeceu a ele pelo serviço, por servir. That kind of thing doesn't happen in the regular world. Esse tipo de coisa não acontece no mundo lá fora. Only in the local church. Somente na igreja local.
So think of ways that you can honor your volunteers. Então, pense em formas que você possa honrar os seus voluntários, That you can thank them for their service que você possa agradecê-los pelo seu serviço and give them a vision for why it really, really matters what they do. e dar a eles assim uma visão, mostrar para eles por que o trabalho que eles fazem é tão importante. And these values will improve over time. E esses valores vão melhorar com o tempo. Okay, right here. Queria saber como na igreja deles eles fazem a questão de capacitação, se fazem, mais na questão técnica, certo? Porque eles convidam as pessoas para trabalharem, tocarem, representarem, o que for, mas essas pessoas já estão prontas quando eles convidam? Ou a igreja fornece algum tipo de curso, treinamento, acompanhamento, para que a pessoa se faça também ali dentro? Did everybody hear her question? Todo Okay, mundo oh, ouviu a they did. Okay. pergunta? You know, we do offer some training, Nós oferecemos algum treinamento, especially of our technical people. principalmente para o pessoal técnico. We invite them to come over to the church and learn, some of the new equipment. Nós os convidamos a vir à igreja e aprender sobre os novos equipamentos. For a while at our church, we offered some music lessons for people. Por um tempo, nós demos aula de música para o pessoal. They had to pay a little something Eles for tinham it, que pagar um pouquinho para essas aulas, but we offered voice lessons mas também oferecemos a aula de voz and instrumental e lessons. também dávamos aulas de instrumentos. On Tuesday nights, we had a guy who was very well trained in theater. E nós também, nas terças à noite, temos uma pessoa que é bem treinado na área de dramatização, teatro. And most of our actors on the drama team had no training. E a maioria dos nossos atores na equipe de dramatização não tem So- nenhum treinamento. He would train them on Tuesday Então, night ele dava treinamento nas terças à noite. and develop their skills. E desenvolvia as habilidades dessas But pessoas. not every church has those resources. Mas nem todas as igrejas têm esses recursos. Some of the best things you can do is have a person already doing a job, have another person sort of shadow them and follow them in that job. Uma das melhores coisas que você pode fazer é fazer com uma pessoa que já está fazendo esse trabalho, tenha como o outro como uma sombra, assistindo ele fazendo todo o trabalho, só acompanhando. I did this when I was trying to train a new person to be a coordinator or